Pá. Fala, Serginho. Fala, turma, beleza? Boa noite. O pessoal tá entrando aí, tudo bem, pessoal? Boa noite pra todo mundo aí. Esperar só uns 2 minutinhos aí, então uma turminha entrar, a gente já começa. Boa noite, Larissa, tudo bem aí? Fala, Rafael, entrando aí também, né? Rafael já trabalhou hoje, né, Rafael? Boa noite, pessoal. Bom demais estar aqui mais uma segunda-feira com vocês. Virou uma rotina já. Fala, seu Márcio. A gente entrar aqui toda segunda-feira. Tô gostando da ideia. Espero que vocês estejam gostando também. Tem bastante gente que está assíduo com a gente aí toda segunda-feira. Espero que a gente continue cada vez mais aí juntos. E o objetivo, como sempre, é tentar trazer um artigo que possa ter alguma ajuda e participar da vida de vocês de alguma maneira, ajudando no dia a dia, na rotina de vocês aí, como nutricionistas, como donos de fazenda, como técnicos e etc. Bom, o artigo de hoje é um artigo bem bacana, bem interessante. É um artigo americano também, né, do Michael Hutchins, da Universidade de Illinois. Tem gente que fala isso comigo, mas você só pega um artigo em inglês, não sei o que lá e tal. Mas é que, infelizmente ou felizmente, a maior parte da literatura de qualidade está publicada em inglês, né? Então a gente acaba escolhendo os artigos de acordo com a qualidade que a gente entende. E a maioria dos bons artigos vão estar em inglês. E esse aqui é o objetivo da gente na segunda-feira discutir, para quem tem alguma dificuldade com o inglês aí, poder participar e discutir com a gente aqui. Hoje facilitou bastante também o entendimento, a gente consegue traduzir aí nessas ferramentas de tradução da internet. Claro que não fica 100% perfeito, mas conseguimos entender bem sim. Mas enfim, vamos ao assunto. Então o artigo de hoje, o título é Aditivos Alimentares, quando, qual e por quê, né? E por que eu resolvi escolher esse artigo aqui? A gente tem sido bombardeado, no bom sentido, com muitos aditivos entrando no mercado. Isso é ótimo para o produtor, para a gente como técnico, né? Quanto mais opções a gente tiver de aditivos, mais chances de ter bons resultados a gente tem no nosso dia a dia. Então, quanto mais empresas vierem para o Brasil e trouxerem essas opções, para a gente melhor. Então, a gente tem muitas empresas nacionais e multinacionais produzindo aditivos alimentares e trazendo de fora do Brasil também alguns aditivos já consagrados fora do Brasil. Isso é muito bom para a gente, eu vejo isso com ótimos olhos. Eu não sou do contra, assim, tem gente que é do contra, aditivo não quero usar, é caro, é mais um custo, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que enxergar de duas maneiras, é mais um custo, mas pode ser mais um resultado positivo. Então, em geral, as dietas que eu trabalho têm aditivos alimentares. Pode ser diferente entre os produtores, entre as fazendas, entre as dietas, mas eu geralmente uso sim aditivo alimentar. E o que é aditivo, né? Aditivo é vamos dizer assim, é um grupo de ingredientes que pode causar mudanças desejáveis no animal, né? Mas sem ter uma função nutricional direta, certo? Eles vão mudar pH de rumen, por exemplo, vão mudar a imunidade, vão mudar o metabolismo de alguma maneira, mas eles não têm uma função nutricional bem determinada, vamos dizer assim. Então esse é o que é um aditivo, né? E o nome já diz, ele é um aditivo, é algo mais que a gente vai usar nas dietas. Já de antemão aqui, uma coisa que eu gosto bastante de falar é que eu vejo muita gente falando assim, não, eu não vou usar aditivo, não estou preparado ainda, minha fazenda não está preparada. Eu acho que todo mundo está preparado para usar aditivo, tem que entender qual e por que você vai usar naquele momento, né? Tem dietas que talvez não tenham necessidade, tem produções que talvez não tenham necessidade, mas em geral é bem benéfico usar alguma coisa assim. Mas hoje eu não vou falar de vários aditivos não. Como a gente vai falar do artigo, né? Como o objetivo aqui é discutir o artigo,
Opa, desculpa que eu estou tentando colocar para carregar aqui, mas a bateria vai aguentar. Como eu estou falando do artigo, eu não vou entrar em todos os aditivos em si. Até dar um spoiler para vocês aqui, nós vamos lançar um curso em breve de nutrição, que aí nós vamos ter uma aula inteira, de 4 horas de aula, só discutindo sobre aditivos. Hoje o objetivo aqui é passar o que o autor quis passar para a gente. E que eu acho que é mais importante do que a gente conhecer cada aditivo, é a gente entender como escolher esse aditivo no nosso dia a dia. O que esse autor fala pra gente? Ele fala que tem duas maneiras da gente escolher um aditivo, que é ou quando a gente vai usar para empresa ou quando a gente vai usar para uma fazenda propriamente dita. E aí tem dois grupos de perguntas, vamos dizer assim, que são os 4 R's ou os 7 R's. O que são os 4 R's que eu devo olhar quando vou escolher um aditivo, certo? Os 4 R's são, primeiros que esse autor fala: resposta, retorno, pesquisa e resultados na fazenda. Então esses 4 R's que eu vou trabalhar primeiro para tentar entender se eu vou usar ou não um aditivo, certo? Tem uma pergunta aqui do Eduardo: qual a data do artigo? Eduardo, esse artigo ele é do começo dos anos 2000, 2008, 2007, alguma coisa assim, e muito atual, né? É por isso que nós vamos discutir cada aditivo que ele discute aqui, porque hoje tem muito mais aditivos do que foi discutido nesse artigo. Ele fala 3 aditivos aqui só como exemplo, mas a maneira de escolher um aditivo é 100% atual. Parece que foi escrito ontem. Enfim, mas obrigado pela pergunta aí, Eduardo. Bom, então a gente tem que... A primeira maneira que ele fala para a gente escolher um aditivo é entender os 4 R's: resposta, retorno, aí o terceiro R é research, que é pesquisa, e o quarto results on farm, que é resultados na fazenda, né? Esse resultados na fazenda é um pouco controverso para a gente dizer, principalmente aqui no Brasil, e eu vou explicar para vocês por quê. Bom, o primeiro resultado é a resposta. Eu quero saber o que esse aditivo seu vai me trazer, né? Então, se você está sentado na mesa, vamos dizer que você esteja sentado na mesa com uma pessoa que está vendendo um aditivo. Então, a primeira pergunta é: qual é a resposta desse aditivo? O que ele vai me trazer, certo? Ele vai te trazer maior produção de leite, vai trazer melhor pH ruminal, melhor saúde de casco, mais proteína no leite. O que é a resposta que ele vai dar? Beleza. Então, depois de entender essa resposta, se você acha interessante, se você tem necessidade dessa resposta, o segundo R é retorno. Quanto de retorno que esse aditivo vai me dar? Certo? Só esqueci de falar com vocês, pessoal, para quem não participa com a gente aqui, está entrando hoje pela primeira vez, os que já participam já sabem. Se tiver pergunta, vão mandando aí durante a discussão mesmo. Pode ir mandando aí todas que eu vou tentar responder, baseado aqui na minha vivência e baseado no artigo também. Bom, então o segundo R é retorno. O que significa esse retorno? O que esse produto vai trazer, o que esse aditivo vai trazer de retorno para você, né? Vamos dizer, esse aditivo custa R$1 por vaca dia e os benefícios dele são de 50 centavos por vaca dia. Opa, não vale a pena usar, não tem retorno, o retorno dele é ruim, é negativo. Ou, não, é R$1 por vaca dia, mas o retorno dele é 90 centavos, é R$1. Pô, não sei se eu vou querer usar, preciso pensar, porque eu vou colocar uma coisa que vai empatar a sua conta, às vezes pode não valer a pena, se eu não tiver outros benefícios intangentes que eu não consiga avaliar, certo? Então, entender esse retorno é muito importante. O terceiro é research, pesquisa. Bom, esse para mim é o principal ponto quando a gente vai escolher um aditivo, principalmente se tratando do Brasil. E eu vou explicar para vocês por que eu acho que é diferente o Brasil dos Estados Unidos quando a gente vai escolher um aditivo. A principal diferença são duas, na verdade. A primeira é o tamanho das fazendas. Então, a maioria das fazendas americanas são grandes, então elas conseguem testar coisas mais fáceis nas fazendas. E a segunda coisa diferente nas fazendas americanas é volume de informações e de coleta de dados, que em geral é muito melhor que o nosso. Então, se eu tenho fazendas maiores com mais dados, eu consigo entender um pouco mais na fazenda. Mas para o Brasil, quando a gente trabalha na maioria das vezes em fazendas pequenas, assim, o que eu falo de fazenda pequena e grande, né? Nos Estados Unidos é incomum a gente achar uma fazenda de 500 vacas, é uma fazenda pequena. Aqui no Brasil, uma fazenda de 500 vacas é uma fazenda grande, né? A gente considera uma fazenda grande. Obviamente, a gente já tem grupos aí, como Sequita, como Olavo Barbosa, Agrim, dos Colorado, que tem cerca de 2.000 vacas no leite. Mas é muito pouco comum ainda, né?
Então, para nossa realidade, a pesquisa é muito importante. Então, entender e perguntar para a pessoa que está te oferecendo aquele aditivo: o que você tem de pesquisa? Onde foram feitas essas pesquisas? Ah, não, tem uma pesquisa que foi feita lá em casa. Fiz lá na fazenda, botei 2 vacas comendo esse aditivo e 2 outras não comendo. Ah, e foi legal demais. Essas 2 comeram foram muito melhores. Não é isso. O que é uma pesquisa de qualidade? É uma pesquisa que foi feita por um professor, um bom professor, numa boa faculdade e que tem um número de animais adequados. E normalmente tem que ser grande. Por isso que é difícil fazer pesquisa. Não se faz pesquisa em fazenda, né? Muito difícil fazer pesquisa em fazenda. Na verdade, a gente pode fazer em fazenda comercial. É claro que a faculdade tem uma fazenda experimental normalmente. E a gente usa algumas fazendas comerciais para fazer pesquisa também. Mas tem que ter uma seriedade, um envolvimento muito grande de todos os pesquisadores e um número de amostras muito grande para a gente poder ter resultado em fazendas. Então, assim, o research, que é a pesquisa, é fundamental. É entender, cara, quem fez essa pesquisa, onde foi feita, qual a qualidade, quantos animais, qual o retorno que deu e qual a consistência. Daqui a pouco nós vamos falar disso aí. Então, eu sempre perguntar por pesquisa. Vou contar um caso interessante para vocês aqui, só para vocês entenderem como é que as coisas mudam, né? E como a gente tem que se adaptar. Um dia um cara veio aqui me oferecer um aditivo para a vaca de leite. E eu falei com ele: cara, beleza, me mostra as informações que você tem sobre o aditivo. E era um produto meio milagroso demais, sabe? Assim, fazia tudo, uma empresa que eu não conhecia, e o produto resolvia tudo. Acabava com carrapato, com mastite, aumentava sólidos, aumentava produção de leite, reprodução, enfim. Era uma bomba relógio, boa demais, para ser verdade. E aí, quando eu comecei a perguntar os dados para ele, ele começou a mostrar fotos de animais. Olha esses animais aqui, ó. Olha ele antes de comer, olha ele depois de comer. Olha como é que ele tá bonito. Ele não estava assim antes e tal. Ou seja, o que isso aí quer me dizer, né? Eu não tenho nenhuma pesquisa por trás disso, estou simplesmente vendo um animal antes e depois. Então, a gente ter pesquisa é fundamental para que possa escolher bem um aditivo alimentar. E o quarto ponto que esse pesquisador coloca aqui dos 4 R's principais para a gente escolher: resultados na fazenda. É claro que a gente tem que buscar entender os resultados na fazenda, mas, de novo, para o Brasil, esses resultados na fazenda, eu corto da minha lista. Eu quero tentar observar isso no meu dia a dia, mas é muito difícil a gente conseguir enxergar bem os resultados de um aditivo na fazenda em si, principalmente quando eu trabalho em fazenda pequena. E vou explicar por que para vocês. Aconteceu isso comigo numa fazenda que eu dou consultoria. Nós fomos lá na fazenda e ele queria usar um aditivo. O produtor, eu queria usar o aditivo e consegui convencer o produtor. Falou: vamos usar esse aditivo aqui, vamos resolver, vamos colocar esse produto para usar? Beleza, vamos usar. E colocamos na dieta. E começamos a usar. Primeira semana de uso do aditivo, caiu 2 litros de leite na média. Resposta do aditivo: sim ou não? Nesse caso, não. O que aconteceu na fazenda junto? Ele vacinou de contra BR-BBD. E a gente sabe que as vacinas de BR-BBD geram uma certa reação nos animais, que tem uma queda de leite normal, natural, e depois voltam logo. Mas na mesma semana que ele iniciou com o aditivo, ele fez essa vacina. Então, em vez de aumentar a produção de leite, que era o esperado pelo aditivo, caiu. Não é porque o aditivo foi ruim, mas porque teve uma outra ação concomitante com ela, que caiu o leite. O que pode ser essa outra ação? Pode ser coisas que a gente não tem controle. Pode ser o clima, por exemplo, né? Ou tá mais quente ou tá mais frio. Pode ser a silagem que trocou, ele estava no começo do silo, agora está no meio, ou estava no meio, agora está no final. Então, tudo isso faz uma diferença danada para a gente conseguir entender o resultado da fazenda. Então, para eu entender o resultado da fazenda de um aditivo, eu preciso estar com a fazenda muito redonda, sem mexer em nada, para eu tentar enxergar um bom resultado. Mas assim, Lucas, então você não usa? Pelo contrário, eu uso confiando no dado, no ponto anterior. Pesquisa. Se você tiver uma pesquisa, um aditivo que tem bom embasamento científico, com bastante pesquisa, é o aditivo que eu vou usar, certo? Independente de eu enxergar ou não o resultado dele na fazenda. Se o embasamento científico dele for bom, eu vou usar. Eu sei que isso parece um pouco controverso para muita gente, mas é o que mais faz sentido no meu ponto de vista. Beleza, pessoal? Principalmente se tratando do Brasil, onde a gente tem menos informação
e menos e fazendas um pouco menores. Por isso que eu acho que nos Estados Unidos eles levam muito em conta isso também, porque eles conseguem enxergar os dados de uma maneira melhor nas fazendas deles. É claro que a gente tem um monte de fazenda no Brasil que faz bem feito as coisas e consegue enxergar esse dado porque tem um número muito grande de animal, mas a grande maioria das nossas fazendas não, são menores um pouco. Bom, partindo para os outros, mais os 3 R's extras, assim, vamos dizer, que aqui no artigo ele fala que pode ser para usar para a indústria, né, quando vai escolher um aditivo, mas eu acredito que para a fazenda também é importante ter isso, certo? Que é confiabilidade, né? Confiabilidade está muito relacionada à qualidade dos estudos que foram feitos com esse aditivo, né? Qual estudo foi feito, qual a qualidade, qual o número de amostras que tinha esse experimento, né? Como foi feito, X e etc, né? Por quem foi feito, é o que eu falei um pouco antes da pesquisa, mas a confiabilidade entra um pouco mais a fundo na pesquisa, né? Porque quando uma indústria vai comprar, em geral a responsabilidade dela é maior, porque ela está fornecendo para um número maior de pessoas, né? Então ela tem que entrar mais a fundo na pesquisa e entender um pouco mais. Na verdade, eu acho que a fazenda também tem que entrar um pouco mais a fundo, né? Principalmente o técnico da fazenda. Não necessariamente o produtor tem que entrar na literatura daquele aditivo e etc. para comprar. Mas o técnico tem que entrar e tem que justificar o uso daquele produto, né? Ele tem que pagar o que ele está colocando. Outro ponto importante que está aqui que é nos 7 R's, que é o 6º, é repetibilidade. Isso para mim é fundamental. O que é repetibilidade? Tem relação com o tamanho dos estudos e com o número de pesquisa também já feita. Isso é importantíssimo, porque às vezes tem algum aditivo que a gente vai lá, faz uma pesquisa com ele, ou a empresa vai lá, faz uma pesquisa com ele, acha um resultado legal e para de fazer pesquisa. Fala, opa, já tem uma pesquisa aqui e já está feita, então não vamos fazer outra não, vai que o resultado dá ruim. Então repetibilidade é eu entender o número de estudos que já tem desse produto. Foi feito estudo aonde, qual quantidade, como está sendo feito isso. Essa repetibilidade é muito importante. Eu não vou usar um aditivo baseado em uma pesquisa, a não ser que seja uma coisa muito nova e que a pesquisa foi muito bem feita, né? Falando, cara, é um produto novo que apareceu agora, é o aditivo, sei lá, Master Doppler. Esse aditivo agora é muito novo e tem uma pesquisa muito bem feita dele. Opa, pode ser que eu usaria isso aqui sim, mas a princípio eu quero ver um número maior de pesquisas para poder usar um aditivo. Bom, e o último dos 7 R's é a relatividade, né? A relatividade quer dizer tem relação com os resultados que você vai ter dentro do seu sistema, né? Por exemplo, eu estou falando de um aditivo que foi testado para vacas a pasto com 20 litros de leite, produzindo 20 litros de leite. Esse estudo pode ser utilizado para eu fornecer para uma vaca confinada, comendo só silagem de milho e dando 45 litros de leite, só silagem de milho como volumoso, e dando 45 litros de leite? Não. Por quê? Porque não tem relação, né, uma com a outra. O cenário que foi feito o experimento é muito diferente um do outro. Então, a relatividade tem relação com... Esse produto já foi testado num cenário parecido com o que você vai usar. E outra coisa que ela tem relação também é com... eu preciso desse produto dentro do tipo de sistema de produção que eu tenho? Faz sentido eu ter esse produto aqui, certo? Ou não preciso disso, não tem necessidade, né? Então essas são perguntas que a gente tem que fazer. Isso tem a ver com relatividade. Então eu preciso de entender se o produto realmente faz sentido dentro da minha realidade, e aí é trazer para o produtor. Por isso que o bom aditivo, ele vai ter experimento em todas as áreas, em pasto, em confinamento, se ele desejar vender para esse tipo de cenário, né? Vou dar um exemplo meio esdrúxulo aqui, só para a gente ligar as coisas aqui. Vamos dizer que tem um aditivo que melhore a digestibilidade de fibra de pasto. Ele não atua em fibra de silagem, só atua em fibra de pasto. Faz sentido eu usar esse aditivo numa dieta à base de silagem de milho? Não faz sentido. Por quê? Porque ele, na minha realidade, no meu cenário, ele não teria utilidade. Ele é um aditivo que tem pouca
necessidade de ser usado. Então a relatividade tem a ver com as condições que foram testadas e com a real necessidade da sua fazenda para usar aquele produto, certo? Então tem 7 aqui R's, né? Resposta, retorno, pesquisa, resultados na fazenda, confiabilidade, repetibilidade e relatividade. Aqui no Brasil, acho que esses resultados de fazenda é importante a gente ter da seguinte maneira: quem já está usando esse aditivo, né? Quais outras fazendas já estão colocando, já estão sendo utilizadas e como está sendo feito isso? Bom, eu vou pegar umas perguntas aqui antes de passar para o próximo passo. Tem 3 aqui. Gian, em uma dieta equilibrada de silo e pastagem, qual seria o aditivo apropriado? Já tem um milhão de aditivos que a gente poderia usar numa dieta de silagem e pastagem, né? Então, assim, tem vários aditivos, depende do que é seu objetivo com aquele. Tem aditivo, por exemplo, eu posso usar um aditivo, existe isso hoje já, que vai melhorar a digestibilidade de fibra. Posso usar um aditivo para aumentar a proteína no leite, porque eu quero. Posso usar um aditivo para modular o pH ruminal. Posso usar um aditivo, hoje já existe aditivo para diminuir o estresse térmico nos meus animais. Então tem muita coisa. Então assim, não existe uma dieta, não existe uma receita que eu possa te dar de qual aditivo apropriado. Tem aditivos para melhorar a saúde de casco, né? Tem outros aditivos para melhorar a fermentação ruminal. Enfim, não tem uma receita que eu possa te dar de qual aditivo seria apropriado com um só. O que a gente pode fazer é discutir uma gama de aditivos, você entender se faz sentido na sua fazenda e qual que é a sua caixa que você tem para investir nesse tipo de produto. O que eu aconselho é que sempre, todo mundo que é nutricionista, tenha seu time de aditivos lá que você tem confiança, que você já trabalha, que você já sabe os resultados, e sempre experimentando outros, né? Pra gente nunca ficar parado também numa bolha, né? Sempre tentando outras coisas e conhecendo a literatura de outras coisas também. Bom, Larissa. As condições de experimento e pesquisa têm que ser levadas em conta na hora da escolha? Acabou de responder. Isso aí, Larissa, tem que ser levada, com certeza, né? Não adianta eu ter um experimento de vaca a pasto e extrapolar para uma vaca confinada, quando eu estou falando, por exemplo, de perfil de fermentação ruminal, né? Vai ser totalmente diferente de um para outro, né? Uma pergunta aqui da Isadora. A relatividade pode levar em consideração a raça da vaca ou não tem nada a ver? Boa pergunta, Isadora. E na verdade, eu vou responder com a minha opinião, certo? Não é baseado em ciência, não. Porque a gente tem muito pouca ciência sobre comparações entre raças, principalmente quando a gente fala sobre raça girolando, né? Estou até vendo que a professora Poliana entrou aqui agora. O pessoal da UFV tem começado a fazer uns trabalhos, né, Poliana, na área de algumas exigências, entender um pouco mais raça girolando. Mas a gente não tem informação nenhuma de girolando, né? Assim, das diferenças reais que existem para uma vaca holandesa. Na relatividade, Isadora, a maneira que eu enxergo isso, que eu olho, é muito mais relacionado com a produção de leite. Eu acho que esse é o fator número 1. Se eu tenho uma vaca girolando de alta produzindo 40 litros, eu acho ela muito parecida com uma vaca meio sangue, por exemplo, produzindo 40 litros. Ou uma vaca 3/4 produzindo 40 litros, ou uma vaca Jersey produzindo 40 litros. Eu acho que a produção de leite tem mais a ver com meus resultados e com essa relatividade que eu falei, do que simplesmente a raça. Obviamente, se eu tiver junto os dois, seria bom, mas não tem tanta opção. A gente tem muito pouco estudo com outras raças, né? Eu acho que a raça que pelo menos que eu vejo os dados aí, que está mais presente nos rebanhos brasileiros é girolando, e a gente tem muito pouco estudo com girolando, porque tem pouco estudo no Brasil e a gente não tem um estudo assim, de exigência real de girolando muito bem feito, né, ainda. Talvez mais para frente vai ter, mas por enquanto a gente não tem nada assim que a gente possa falar com certeza absoluta que ela muda um pouco da holandesa. Então, minha sugestão e a maneira que eu trabalho é olhando o nível de produção. Se eu estou trabalhando com animais de alta produção 3/4, por exemplo, eu considero que ela é uma holandesa de alta produção. Eu tento usar essa relatividade. E a gente tem realmente currais dessa maneira, né? Temos fazendas aí de vacas 3/4, por exemplo, produzindo 35 de média, né? Na fazenda toda. Que às vezes tem fazenda holandesa não chegando a isso. Então eu acho que a produtividade que tem mais relação com isso do que simplesmente a raça da vaca. Respondendo com uma opinião minha, não baseado em ciência, nada disso. Bom, vamos dar sequência aqui. Se tiver mais pergunta, pessoal, pode ir mandando bala aí pra gente aí, ou alguma coisa que não ficou claro para que eu respondi. Beleza. Bom, a gente tem
um negócio muito bacana aqui, que esse autor fala, que eu acho que é totalmente válido aqui para o dia de hoje e para a nossa realidade com esse mundo de aditivos que a gente está vendo no mercado aí, que é o que ele chama de Me Too Síndrome, certo? O que significa isso? Me Too significa eu também, né? E o que ele está querendo dizer com isso? Produtos que dizem ter o mesmo mecanismo ou resultado de outro, certo? E usam às vezes até pesquisa de outros por eles serem similares. Um exemplo disso é, por exemplo, levedura, né? Ou cultura de levedura. Tem um monte de cultura de levedura no mercado. Só que a gente sabe que as ações e os resultados são totalmente diferentes. E às vezes tem gente que vende um produto e fala assim, não, isso aqui é cultura de levedura, e ele pega um experimento de outra cultura de levedura e usa ele para usar, que é a síndrome do meu também. Fala, não, o meu também é levedura. Às vezes tem um cara vendendo uma levedura numa fazenda, uma cultura de levedura numa fazenda muito boa, baseada em ciência, baseada em um monte de coisa bacana, que todos aqueles R's estão sendo atendidos. Aí vem um outro cara para vender lá que fala, não, e não tem nenhuma pesquisa, nada, nenhuma fazenda usando nada. Ele fala, não, eu tenho aqui, a minha é exatamente igual, é cultura de levedura. Mas a gente sabe que isso não é certo, né? Cada produto, você tem que pedir o estudo de cada produto. Eu acho que eu vi aqui que a Fernanda, né, da Disseu também tinha entrado aí, não sei se ela está online ainda, mas eles trabalham muito forte com metionina protegida, e esse é um exemplo de produtos que são totalmente diferentes, dos produtos protegidos, né? Aminoácidos protegidos, eu quero saber o experimento do aminoácido em questão, não de outro concorrente ou de outra pessoa, né? Não, o aminoácido, eu vejo isso muito no campo. A metionina protegida me dá mais proteína no leite, mais saúde e mais produção de leite. E aí vem uma empresa que não fez estudo com metionina, que simplesmente começou a fazer ela e usa os mesmos dados de uma empresa séria que fez vários estudos. Existem diferenças, por exemplo, na proteção dessa metionina, que pode fazer total diferença. Então essa Me Too síndrome de produtos similares, né, que parecem o mesmo, um é cultura de levedura, o outro é cultura de levedura, né? E às vezes o produto é totalmente diferente um do outro. E então tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre peça um resultado do produto em questão. Nunca use o resultado de outro produto. Então, foi lá uma pessoa te oferecer uma metionina protegida, ótimo, deixa eu ver os resultados da sua metionina protegida. Não necessariamente de outras metioninas protegidas. Eu não posso olhar isso. E tem uma outra, isso é o que o autor chama de Me Too síndrome de produtos similares, né? Que são, a gente fala que é exatamente o mesmo produto, mas a fabricação dele é totalmente diferente, então eles são produtos diferentes, mas o nome é igual. E outro exemplo é de produtos generais na síndrome do eu também aqui, né? Que é um exemplo que tem bacana aqui é inoculante de silagem, né? Então o cara fala assim, eu vendo inoculante de silagem. Ele pode ser totalmente diferente, pode ser outro produto, pode ser uma coisa, outra coisa totalmente diferente, mas nós estamos falando de inoculante de silagem. E eu vejo que alguns produtores têm essa dificuldade, falam, eu estou usando um inoculante, mas qual inoculante você está usando, né? Não é uma área que eu seja especialista, longe disso, inoculante de silagem, mas eu sei que existem diferenças grandes entre os produtos. Tem que entender qual produto que é. Ele não é simplesmente um inoculante de silagem. Uma coisa que está na moda demais hoje, muito na moda, é probiótico, né? Probiótico, toda hora um fala sobre probiótico, melhorar não sei o que lá, fermentação ruminal, melhorar imunidade, etc. E todo mundo vende aquilo como probiótico, mas o que é o probiótico em questão? É uma bactéria? Qual bactéria? É diferente? É igual? O que são esses probióticos que a gente está falando em questão aí, né? A gente tem que saber o que é, não necessariamente simplesmente probiótico. Não, eu estou vendendo probiótico, você já usa. Então essa Me Too síndrome, pessoal, é uma mensagem que eu gostaria de deixar muito aqui para vocês. Claro, se vocês, sempre que alguém te abordar oferecendo um produto, entenda o resultado daquele produto. Pegue os 4 R's ou 7 R's daquele produto, não necessariamente de todos os produtos em questão. Vamos dizer que teoricamente fazem a mesma função, mas que na prática não é o mesmo produto, certo? E exemplos disso são produtos protegidos, por exemplo, colina protegida, metionina protegida, lisina protegida, gordura protegida.
O maior segredo desses produtos, normalmente, é um mecanismo de proteção. O que significa? Só para, acho que talvez isso fique meio básico para todo mundo, para algumas pessoas aqui, mas para outras nem tanto. O que significa um produto protegido? É um produto que a gente quer tirar ele do rumo, quer tirar a maior parte dele do rumo, certo? Então ele tem que ser protegido. A gente faz algum mecanismo de proteção para que ele saia do rumo, certo? Bom, então o mecanismo de proteção entre os diferentes produtos são totalmente diferentes. Então isso vai dizer se ele vai sair ou não do rumo. Por exemplo, a gente tem ele até fala de colina protegida, que nós vamos falar um pouco sobre ele. Você tem colina protegida, um produto super legal, beleza. Mas se ela não for bem protegida, ela vai ficar toda no rumo, vai ser toda degradada no rumo e não vai adiantar para nada, certo? Então a proteção é fundamental. Gordura protegida, principalmente quem trabalha com gordura de soja, por exemplo. Se tiver uma proteção ruim, ela vai dissociar toda no rumo, a proteção foi embora. Então não podemos usar esse como a síndrome do eu também aqui, né? Uma pergunta do Hélio Henrique Vilela. Fala, Hélio. Boa noite, Lucas. Da sua lista de aditivos confiáveis, poderia citar alguns que mais usem sua função? Hélio, eu vou passar... depende um pouco. Essa pergunta... eu não sei se eu posso responder para você exatamente, porque depende um pouco da fazenda que eu estou trabalhando. Isso, na verdade, um pouco não. Sempre depende da fazenda que eu estou trabalhando. Mas alguns aditivos são clássicos e a gente usa praticamente em todas as fazendas, porque são aditivos que têm uma ciência boa em literatura e tem custo muito baixo. Vou dar exemplo para vocês de 2 aditivos aqui. Um deles vai falar aqui daqui a pouco no texto. Biotina e monenzina. São 2 produtos que são bem baratos. Agora até está mudando um pouco esse preço aí. Parece que a biotina deu uma estourada aí ultimamente. Mas são 2 produtos bem baratos e que têm resultados muito confiáveis no campo. Então esses 2 produtos, em geral, a gente usa para todo mundo, para todas as fazendas, porque são baratos e a gente já muitos produtos minerais do mercado já vêm com eles. Então esses são 2 produtos que a gente usa como base. Outros produtos são bem bacanas de ser utilizado em fazendas específicas ou em necessidades específicas. Eu sempre foco muito em tentar trabalhar aditivos na transição, certo? Então tentar trabalhar com produtos na transição, no pré e pós-parto, normalmente trazem bons resultados para a gente. Por quê? E se pagam bem, né? O pagamento de um produto sempre na transição, quando você trabalha na transição, você tem uma possibilidade de ter um aumento de produtividade e de saúde durante toda a vida produtiva da vaca. Então o payback dele é mais legal. Eu gosto muito de um produto, eu sou suspeito para falar, eu trabalhei numa empresa, chama Fibro, ele tem um aditivo que chama Omnigen lá. Eu trabalhei nela e gosto muito de usar esse produto. Como eu trabalhei por 3 anos, já tem 3 anos que eu estou fora, mas trabalhei por 3 anos, eu conheci muita fazenda que usava, conheci a literatura a fundo do produto, então é um produto que eu uso em boa parte das fazendas que eu posso, porque eu gosto. Estou dando um exemplo dele aqui, né? E depende do que se considera aditivo. Aqui no texto ele considera ácido, dieta aniônica, sais aniônicos como aditivo. Eu já não considero mais como aditivo, mas se isso for um aditivo, é o número 1. Eu não deixo de usar nunca. Nenhuma fazenda que eu trabalho não faz dieta aniônica. Isso para mim é obrigatório. Então, se esse for considerado um aditivo, esse é um também que a gente vai sempre trabalhar. Por exemplo, tem fazendas que tem desafio com vacas um pouco mais gordas. Eu tento usar colina também. Tem fazenda minha que usa metionina protegida também. Ela pode ajudar na transição pré-pós-parto, né? E também ajuda na produção de sólidos e produção de leite. Então depende um pouco, o resto depende um pouco da realidade de cada fazenda. Beleza? Neto Rodrigues, algum probiótico para evitar? Se você quiser perguntar de algum específico, depois a gente pode tentar discutir aqui se eu tiver conhecimento sobre ele. Algum probiótico específico para evitar mastite? Cara, eu não conheço. Eu não conheço nenhum que funcione bem, que tenha resultado confiável dentro disso. Talvez exista, mas eu não conheço. E aí o legal é disso, né? Quando a gente fala, o que você acha de tal antibiótico, tal probiótico, tal remédio, produto que eu vou usar aqui, aditivo que eu vou usar, vai na lista dos 7 R's que não tem erro. Toda hora que um vendedor, um técnico, alguma pessoa te oferecer ou te citar a possibilidade de usar um aditivo,
Faz essa pergunta na ordem dos 7 R's aqui. Qual que é a resposta? Qual que é o retorno? Qual que é a pesquisa? O que você tem de resultado em fazenda? É confiável? Repete bem? Qual que é a relatividade? Funciona na minha fazenda? Se você fizer essa lista de perguntas, você não erra para escolher o aditivo. Confie em mim. E aí você não precisa estudar todos os aditivos existentes no mercado. Sempre que for oferecer algum para você, você pensa nisso. É claro que se você for ser nutricionista de algumas fazendas, eu aconselho que vocês estudem todos os aditivos do mercado. Eu falo isso para um produtor. O produtor não precisa estudar todos os aditivos que existem no mercado, né? Não é a praia dele, acho que ficar tanto tempo envolvido e estudado, enfiado assim dentro de uma sala de aula, vamos dizer assim, estudando, né? Mas o técnico é interessante que ele entre em todas as publicações e possibilidades que ele tiver e tente estudar os aditivos, sempre fazendo essas perguntas nessa ordem aqui. Ângelo Ribeiro, Brito Ribeiro. Lucas, o que tem a dizer sobre óleos essenciais? Beleza, Ângelo, boa pergunta. Óleos essenciais são um aditivo, né? Que assim, essa é uma coisa primeiro, Ângelo. Me Too Síndrome, né? Que eu falei aqui antes. A síndrome deu também. Óleos essenciais são totalmente diferentes um do outro. Tem óleo essencial de pimenta, óleo essencial de... esqueci os nomes agora, gente. Puta merda. Mas tem óleo essencial de um monte de coisa. Então eu tenho que saber primeiro quais óleos essenciais, né? Então a primeira coisa que eu quero saber é quais óleos, quais do mercado a gente está falando. Porque não é, por exemplo, monenzina, a gente generaliza todas elas porque são mais parecidas, mas óleo essencial pode ser totalmente diferente um do outro, né? É igual a metionina, por exemplo, pode ser totalmente diferente uma da outra. E óleo essencial é totalmente diferente um do outro. Tem de canela também, do aboa, tem um monte de coisa aí. Fugiu a memória aqui agora. Mas existem alguns produtos comerciais. Se a gente pegar uma revisão de literatura de óleos essenciais, eu conheço vários trabalhos, dei uma estudada bem boa nisso. São produtos novos e que a principal vertente vamos parar de usar produtos ionóforos, antibióticos, etc. e vamos usar óleos essenciais. O que uma revisão de literatura de óleos essenciais me mostra hoje? Que realmente tem um efeito positivo em fermentação ruminal similar ao que acontece com a monenzina, certo? Sendo assim, eu hoje prefiro usar monenzina, porque é mais barato e porque eu ainda posso usar monenzina. Não tem por que parar de usar monenzina, porque talvez um dia, daqui 10 anos, eles vão proibir, eu vou parar de usar já? Não faz sentido. Eu não sou muito a favor de ficar só com esse negócio, só porque é natural, a gente tem que usar. Tinha um grande mestre, César Lopes, que falava uma coisa assim comigo que é muito interessante. Picada de cobra é natural também. E não é porque ser natural que eu quero, não. Então, só ser natural não resolve minha vida. Mas eu acho que é legal o óleo essencial, tem muito a crescer ainda, precisa desenvolver talvez mais pesquisas, principalmente de cada óleo separado. Porque o que a gente vê mais é resultados de vários óleos juntos. Tem várias empresas que fazem bons trabalhos com óleo essencial, né? Mas que eu acho que a gente poderia trabalhar ele, vamos dizer assim, um pouco mais a longo prazo. A gente precisa usar eles, mas a curto prazo eu acho que ainda preciso de um pouco mais de ciência para me convencer a tirar a monenzina e colocar eles. Agora tem óleos essenciais, por exemplo, de pimenta, que tem uma certa vertente de aumentar a sudorese, diminuir a temperatura e tal. De canela também junto, acho que tem um blend de pimenta, canela e um outro que eu esqueci, que a ideia é diminuir a temperatura retal, aumentar a sudorese e fazer com que o animal tenha melhor controle do estresse térmico. Cara, eu acho que se tiver umas vertentes dessa, pode ser legal de usar. Eu conheço um dado de um produto que foi feito, que teve um resultado legal, mas é um dado por enquanto. Quando a gente tiver só um dado, eu fico meio com o pé atrás para usar. Mas se tiver mais dados, aí eu começo a usar sem problema nenhum. E esses de pimenta aí parece que são que tem uma certa lógica por trás deles, tem um resultado legal que eu conheço, mas conheço um, então por isso que eu não uso ainda. Bom, vamos lá para 2 perguntas aqui. Stefânio Castro, boa noite, Lucas. Qual a sua opinião sobre o uso de vitamina B protegida? Depende de qual vitamina B, né? Assim, a gente tem várias vitaminas e, por exemplo, a biotina e a colina, por exemplo, é classificada como vitamina B, né?
como um grupo da vitamina B. E ela é protegida, né? Então, colina eu gosto, eu acho legal. Tem até, respondendo a sua pergunta e adiantando aqui um pouco que tem no estudo, a colina protegida tem uma função bem bacana, que é principalmente ajudar a exportar, entre aspas, gordura do fígado em vacas pós-parto, né? Tem uma revisão de literatura recente do Zé Eduardo Santos mostrando um benefício, uma meta-análise dele mostrando um benefício bacana de colina, aumentando produtividade, melhorando um pouco a saúde, quando fornecida pré e pós-parto. Aí que é outra coisa, pessoal, para vocês ficarem atentos. Por exemplo, eu vejo muita gente usando colina e usando só pré-parto. E os principais resultados que existem de colina é pré e pós-parto. A grande maioria das suplementações, 30 dias pré até 60 dias pós, pelo menos. Então, eu preciso entender se a suplementação, que tem a ver com aquela relatividade também, está sendo igual à suplementação que eu estou buscando, certo? Então, a colina, que também é classificada como uma vitamina do complexo B, né? Protegida, funciona bem. Eu acho que eu não conheço muito outras aí nesse sentido, não. Que eu conheça resultados, ô Stefano. Talvez tenha mais algum que eu não estou lembrando aqui, mas que eu conheça resultado, acho que vai ser só. Bom, eu vou falar um pouco aqui na ordem do artigo, mas 2 aditivos aqui que ele fala. Então, ele fala de colina protegida, né? Que o principal objetivo dela é ajudar no metabolismo hepático, de exportação de gordura e evitar que tenha fígado gorduroso, que tenha acúmulo excessivo lá e possa vir a ter problemas relacionados à cetose, etc. Tem bons resultados e existem trabalhos hoje dando respaldo para a gente usar. Outro aditivo que ele fala aqui no texto é biotina. A biotina está muito associada à saúde de casco, porque ela participa na formação e queratinização de pele, de cascos, etc. Então tem vários trabalhos na literatura mostrando que biotina melhora um pouco a saúde de casco. Isso é uma coisa que vocês nunca vão ver numa fazenda, o resultado prático disso, infelizmente. Fala, não, coloquei biotina, o problema de casco zerou. Não, o problema é bem pontual, bem discreto, mas funciona bem. E a biotina normalmente é barata, então muitos minerais do mercado já vêm com ela e eu particularmente gosto de usar. Além disso, se a gente pegar uma revisão de literatura, tem uma meta-análise da biotina que mostra um aumento de cerca de 1 litro de leite em média por vaca dia quando você utilizou biotina nas dietas. Mas biotina é um caso clássico de aditivo que, se você colocar na sua fazenda só ela, provavelmente você não vai ver o resultado. Você tem que confiar muito na literatura. Por quê? Porque você vai colocar hoje e as vacas vão parar de mancar de um dia para o outro. Não é isso, mas elas vão ter uma saúde melhor de cascos. Vou dar um exemplo aqui. Você tem vaca em composto com a cama ótima, sequinha e tal. Aí você começa a usar biotina e por algum motivo você manda um funcionário embora ou ele pede para sair de uma hora para outra, você começa a ter um pouco menos de cuidado com a sua cama do composto. Você vai começar a ter mais problema de casco. E não é porque você está usando biotina, é porque a cama do composto está pior. Mas é um aditivo fantástico, que tem bons resultados. Fantástico assim, resultados discretos, vamos dizer assim, mas muito bons. E é isso exatamente que ele mostra aqui no trabalho aqui, que ele faz aqui. Que biotina está associada à formação e queratinização, né? Então por isso que está muito relacionado à saúde de casco. Tem vários trabalhos mostrando melhora a saúde de casco e um aumento em produção de leite. Colina protegida já falamos, tem mais 2 aqui, sal aniônico e cultura de levedura. Esse artigo, como o Eduardo perguntou ali, foi bem colocado por ele. É um artigo que foi feito já tem alguns anos já. Eu não sei exatamente a data dele, talvez eu consiga achar aqui em algum lugar, mas pela revisão de literatura a gente consegue ver que foi no começo dos anos 2000. 2007, 2008, alguma coisa assim. Então muitos aditivos nem existiam nessa época, eram muito pouco utilizados. Então por isso que eu acho que ele falou de poucos, até porque se fosse falar de todos ficaria muito longo o artigo, né? Mas antes de falar dos 2 últimos aqui, eu vou responder 2 perguntas que apareceram aqui. Eu tinha pulado aqui da Luana, né? E sobre a VM. VM, para quem não conhece, é virginimicina, né? É um aditivo melhorador de desempenho também. E a principal função dela é selecionar um grupo de bactérias ruminal e melhorar a saúde ruminal. Bom, a minha opinião é a seguinte: eu acho que tem alguns cenários que ela funciona muito bem. Quando a gente tem alta produção, que tem desafio grande de acidose ruminal, por exemplo, não de acidose ruminal necessariamente, mas de um aporte muito grande de ácidos graxos de uma vez, ela ajuda muito. Em fazendas ou vacas que as vacas comem concentrado em poucas refeições, por exemplo,
Você tem uma média alta de vacas que comem concentrado na sala de ordenha. Isso é comum de acontecer. A gente pega a vaca fazendo lá que está com lote 1 com 35 de média e comendo concentrado na sala de ordenha, de manhã e de tarde. Então essas vacas estão comendo lá 12 kg de concentrado, 6 e 6. Então tem um aporte muito grande de carboidrato de uma vez. A virginimicina funciona muito bem também. É um produto legal, que funciona bem, e a gente tem que entender os cenários de onde utilizar. Mas é um produto bom sim, e que eu gosto de usar na rotina em algumas fazendas sim. Bom, tem uma pergunta aqui da Thaís. Boa noite, Lucas. Qual a sua opinião sobre produção de leite A2? Olha, Thaís, está um pouco fora aqui do nosso assunto, mas eu vou responder muito brevemente, sem me delongar muito. Eu acho que tem potencial para um grupo restrito de pessoas. É isso que eu acho. Acho que tem gente que vai usar, mas é um grupo restrito, um nicho. Não vou delongar muito aqui não, porque senão vai ficar muito filosófica a questão. Eu pergunto ao Samuel, qual a sua indicação de silagem de capiaçu para vaca de alta produção? E a silagem com adição de milho reidratado? Qual a sua indicação de silagem de capiaçu para vaca de alta produção e a silagem com adição de milho? Samuel, você podia depois, só para eu entender direito a pergunta aqui, se é de inoculante de silagem, o que é isso aí que sua pergunta? Bom, outra pergunta do Cláudio, flavomicina. Flavomicina, que eu saiba, não tem registro para uso em gado de leite. Eu não conheço bem os resultados, Flávio, então não posso te ajudar com isso, mas eu acho que não tem registro para usar em gado de leite, então não pode ser usado. Em gado de corte se usa, não sei se é bastante não conheço muito a área, mas é um produto usado sim em gado de corte. Alan, Lucas, em fazendas de vacas em pastejo rotacionado, comendo concentrado 10 kg em 2 refeições, a VM seria melhor do que a monenzina? Concentrado grão úmido. Alan, eu acho que um cenário desse é o cenário que ela entra muito bem. Porque o grão úmido, cara, ainda mais em 2 pegadas aí, e uma fazenda que, pensando no seu cenário, né? Fazenda em vaca de pastejo rotacionado e 10 kg de concentrado. Esse quilo de concentrado, esses 10 quilos, vai ser basicamente milho, né? Vai ter um pouco de proteína de soja aí, provavelmente, mas a maioria desse concentrado vai ser milho. E vai ser grão úmido, né? O milho, o sorgo, o grão úmido. Vai ser uma fonte de amido, de rápida digestibilidade no rumen, rápida fermentação ruminal. Eu acho que nesse caso a VM entra muito bem. Porque quando você tem uma fermentação muito grande de todo esse aporte de carboidrato de uma vez, a vaca começa a produzir um pouco de ácido lático, né? E ela atua muito bem nessas bactérias produtoras de ácido lático. Eu acho que esse é um exemplo bom para a gente usar virginimicina. Ela faz sentido demais sim de ser utilizada nesse caso. Valeu pela pergunta aí, Alan. Ô Samuel, depois se você quiser, só para eu entender direito o que é a sua pergunta aí, acho que eu não compreendi bem. Bom, voltando aqui para o artigo, ele fala de mais 2 aditivos, sais aniônicos, que eu não vou nem entrar muito aqui no que ele descreve aqui bem de sais aniônicos, mas enfim, sal aniônico para mim não é um aditivo mais, pessoal. Sal aniônico é uma obrigação de ser usada, a gente tem que formular para isso. Provavelmente no próximo NRC já vai vir sal aniônico como uma exigência disso aí. Eu acredito que vai vir, que na verdade agora chama sal acidogênico, o nome certo. Agora não, sempre foi certo, mas é que eu sempre falo errado. E, enfim, eu acho que isso já toda vaca deveria usar, é muito importante, é fundamental mesmo para vaca de baixa produção, é um suplemento que tem que ser usado. E hoje a literatura dá muito suporte para isso. Se for naqueles R's lá, no 7R, vai estar tudo certo, cara, para usar sal aniônico. Bom, então esse é um produto que eu acho que deve ser utilizado sempre e faz total sentido usar muito, né? Muito e sempre. Muito assim, né? Quantidade, muito que eu falo em todas as fazendas. A quantidade tem que ser adequada, bem formulada. Mas eu acredito até que inclusive no próximo NRC que vai sair, talvez ano que vem, não sei, né? Todo ano é ano que vem que ele vai sair. Vamos ver se esse ano sai mesmo, 2021. Mas com essa pandemia talvez atrase um pouquinho. Mas ele é um produto fantástico. O outro produto que ele fala aqui no final é cultura de levedura, certo? Os principais efeitos de uma cultura de levedura é estabilizar o ambiente ruminal, certo? E aí também melhorar, tem vários trabalhos mostrando que pode aumentar um pouco a digestibilidade
de fibra com levedura. E aí, pessoal, interessante que cultura de levedura tem mais coisas do que simplesmente a levedura lá dentro. Ela tem o meio que a levedura foi cultivada. Então, dentro disso tem malato, oxalato, tem algumas coisas que a gente não sabe exatamente o mecanismo de ação, mas que podem melhorar outras coisas, certo? Melhorar a produção das vacas sem um mecanismo 100% definido. Então, cultura de levedura ou levedura, né, que é diferente. Então, levedura tem levedura viva, levedura morta e cultura de levedura. A levedura viva, ela está viva, né, obviamente. Levedura morta, ela é morta. E cultura de levedura são as leveduras que normalmente tem viva e morta, normalmente junta, e o meio de cultivo junto. Então, quando eu for usar cultura de levedura, eu tenho que ter certeza do resultado daquele produto. Uma cultura de levedura é totalmente diferente de outra, certo? Então é importante a gente entender isso. Mas em geral os resultados são bons. Quando a gente pega uma revisão de literatura sobre levedura, a resposta é basicamente melhor fermentação ruminal, um pouco de melhor digestibilidade de fibra, nada muito acentuado, mas em média 1 litro de leite a mais por vaca dia. De uma revisão de leveduras como um todo, certo? É isso aí que tem uma revisão inclusive do Zé Eduardo mostrando isso aí. Bom, deixa eu pegar mais umas perguntas aqui antes para o final. Então, só para deixar claro, pessoal, esse é um artigo um pouco mais antigo que fala aqui só de 4 aditivos. O meu objetivo com vocês aqui hoje não era discutir cada aditivo por si só, a não ser nas perguntas. A ideia aqui é muito mais falar para vocês como usar um aditivo, como escolher. Por quê? Porque se a gente aprender a escolher certo, qualquer aditivo que aparecer para mim, eu vou saber se eu uso ou não. Porque eu vou ter uma ciência atrás das perguntas, vamos dizer assim, né? Uma cronologia para eu fazer as perguntas. Então sempre use os 4 R's ou 7 R's. Para quem não baixou o artigo, dá tempo ainda, é só entrar no nosso link aí na bio aí do Instagram que tem o link do artigo, certo? Bom, deixa eu pegar umas perguntas aqui que tem. Balduino, João Pedro. Lucas, a monenzina reduz a acidose ruminal? Na verdade, a monenzina seleciona um grupo de bactérias específico e normalmente aumenta a produção de propionato, né? Então ela gera normalmente uma eficiência. O principal resultado da monenzina é essa: ela dá uma leve depressão de consumo, aumenta a produção de propionato e aumenta um pouco a produção de leite. Então a vaca, quando você divide produção de leite por consumo, a vaca fica mais eficiente. O papel dela é essa, não de reduzir a acidose, certo? Então ela vai ter um papel modular a fermentação, modular consumo. Isso é menos marcado em gado de leite, mas em gado de corte é muito bem marcado a modulação de consumo de monenzina, né? Mas o principal objetivo é aumentar a eficiência, aumentando a produção de propionato e diminuindo um pouquinho o consumo. Vamos lá, Samuel, para vaca de alta produção, quantidade de QPA se torna limitante para o seu nível de matéria seca, de 10 a 15% de matéria seca. Beleza, deixa eu só ver aqui direto. Bom, Samuel, acho que eu entendi sua pergunta. Quando você vai trabalhar com silagem de capiaçu, a matéria seca dele está muito baixa, né? Nós temos um especialista em silagem aqui que depois pode dar um pitaco para nós aqui, né, Alan? Um grande amigo aqui que é fera nessas silagens aqui. Mas se você tiver uma silagem de capiaçu com 10 a 15% de matéria seca, provavelmente você vai ter um problema muito grave de fermentação. Sua silagem não vai ficar boa, a fermentação vai ficar muito ruim, o silo vai chorar demais, porque a matéria seca fica muito baixa. E tem gente que coloca milho para corrigir essa matéria seca, só que num nível desse de 10 a 15% de matéria seca, você tem que colocar milho pra caramba. Então a gente tem que esperar um pouco esse capiaçu ficar um pouco mais maduro, vamos dizer assim, né? Claro que não pode passar do ponto, mas 10 a 15 é bem úmido, é úmido demais. Nós estamos falando de 90%. Pensar só isso, nós estamos ensilando dentro do silo 10% de um produto e 90% de água, certo? Então, para fermentar é difícil, né? O milho, quando a gente coloca milho dentro de um capim, mesmo com matéria seca corrigida, ele ajuda a fermentação, porque tem substrato para as bactérias mais prontamente digestíveis, né? Que é um amido ali, né? Então a bactéria digere melhor e começa a fazer a função dela, que é produzir ácidos e baixar o pH da silagem. Tem que pensar a silagem é isso, né? O que eu quero que a silagem faça? Quando eu ensino, eu quero que tenha um crescimento de bactérias, elas comecem a produzir ácidos e baixem o pH, certo? Quando baixa o pH, a gente tem menos problemas de armazenamento. E com uma silagem de matéria seca de 10 a 15%, você vai ter muito problema de armazenamento, com certeza.
Vamos ver, para a vaca de alta produção, melhor seria silagem de milho mesmo. Essa combinação de capiaçu e reidratado vai ficar bem caro. Boa resposta do Alan aí. Depois o Samuel mandou: Alan, encontro muita propriedade que não tem aptidão para produção de milho, mas estão se virando com capiaçu. A Gia Amarante aqui também: para quem tem o capiaçu, o milho reidratado é mais tranquilo de fazer. Acho que fica mais barato que a silagem de milho tradicional. Bom, pessoal, assim, isso aqui, eu também em fazendas, em vacas de alta produção, eu sempre tento trabalhar com silagem de milho. Tem fazendas que é um pouco mais difícil, mas quando a gente faz as contas, dificilmente, a não ser que sua fazenda não consiga produzir, dificilmente você vai conseguir ter um valor melhor produzindo uma silagem de capim e comprando milho fora e colocando para corrigir ela. Muito difícil. Em 99% dos casos, não vou falar 100 não, porque às vezes tem menos, a silagem de milho em si vai te dar um custo melhor. Talvez o produtor use isso sabendo que vai ter um custo mais alto, mas ele não quer plantar silagem de milho na região, porque talvez ela não vá bem, não produza uma quantidade, o risco é grande. Tudo bem, tudo isso a gente sabe, mas assim, usando essa combinação capim, qualquer que seja, falando de capiaçu, napier, o que você quiser, capim mais milho para virar uma silagem, entre aspas, ela sempre vai ficar mais cara do que se eu usasse uma silagem de milho diretamente. Mas isso aí vai variar de cada propriedade e da aptidão de cada uma delas. Mas em geral, aqui no Brasil, a forragem ainda que mais nos atende nutricionalmente e economicamente é a silagem de milho. E tem muita gente que tem medo ainda. Então, assim, uma pergunta que eu passo para vocês aí que estão trabalhando muito com isso é assim: esse produtor não produz silagem de milho ainda porque ele tem medo do investimento inicial ou medo de não produzir na região? Visite 10 fazendas na região, vê se tem gente produzindo. Se tiver um cara produzindo, o outro dá conta de produzir também. Aqui em Oliveira, eu moro aqui em Oliveira, eu vejo muito isso. Tinha pouca gente que produzia silagem de milho e muita gente cortando capim e fazendo silagem de capim com milho ou alguma coisa assim. E eu vejo uma migração muito grande do pessoal para silagem de milho. No final do dia fica um pouco mais barato, mas é totalmente factível. Se sua fazenda não tem jeito, dá para usar assim uma silagem de capim tranquilamente, mais um grão úmido, mais um grão reidratado, mais milho, dá para eu fazer isso. Vai ficar um pouquinho mais caro talvez, mas dá para fazer. Pode ter realidades, fica até mais barato, né? Uma fazenda que a produção de silagem de milho é muito pouca. Isso que é legal de vaca de leite, não existe receita de bolo e nunca vai existir, né? Graças a Deus, se existisse nós estávamos perdidos, porque aí a gente fazia só um técnico que ia ser igual ao outro sempre. Adilson Gouveia: em vacas de alta produção a melhor silagem é a de milho, sem dúvidas. Em geral é sim, Adilson, eu também acho. Assim, eu não sei, para vaca é melhor também e financeiramente normalmente é melhor, mas Samuel comentou aqui que tem fazendas às vezes que não consegue plantar, né? E aí pode ser uma outra saída. A gente sempre tem que achar uma saída para o produtor. Mais uma pergunta do Ângelo aqui antes de ir pro final. Lucas, você vê necessidade de trabalhar com mineral orgânico para vaca de leite? O Ângelo, eu gosto bastante, viu, cara? Principalmente se for vaca de alta produção. Eu acho que tem bem legal. Tem muitos dados interessantes de mineral orgânico. E aí vem de novo aquela síndrome do Me Too lá que eu te falei, deu também. Tem minerais orgânicos e minerais orgânicos, né? Tem produtos que são conhecidos e que têm resultados. Tem produtos que simplesmente surfam na onda. Fala, eu tenho um mineral orgânico aqui que é bom. Pô, mas você já tem resultados sobre ele? Não tem. Mas em geral, alguns minerais orgânicos são muito bacanas. Os dados de zinco, por exemplo, de cromo, de selênio, são muito interessantes. Bem, bem legais mesmo. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Henrique Brito. Boa noite. Sua opinião: uma vez que a dieta estiver bem balanceada, com os nutrientes requeridos ofertados à sua respectiva exigência, qual seria o aditivo com maior custo-benefício? Henrique, vai depender muito da sua fazenda, cara, mas em geral, esses dois aditivos que eu te falei, biotina e monenzina, são os mais usados, porque eles são baratos e têm resultados interessantes, mas tem vários outros que podem ser utilizados também. Nós estamos indo bem para o final da live aqui, pessoal, então vamos ver se eu consigo pegar a resposta aqui do Breno. Qual a sua experiência com o uso de amilase em dietas de vaca de alta produção? Breno, não tenho experiência. Eu não participei de alguns experimentos usando amilase e eu acho que os resultados ainda não são muito bons, para te falar a verdade. Precisa de melhorar um pouco mais. A gente precisa de ter mais pesquisa e uns resultados um pouco mais
concretos aí. Participei, quando eu estava na faculdade, o grupo de pesquisa que eu participava, eu fiz vários experimentos com amilase lá, e os resultados eram mais ou menos, certo? Eu acho que precisa de mais estudo nisso aí. Algumas vezes a dificuldade de gerir o milho, por exemplo, era por falta de uma protease para quebrar a matriz proteica e etc. Certo? Que alguém mandou que a biotina subiu demais o custo do ano passado para cá, com certeza. Aumentou mesmo, mas ainda é um produto bem bacana de ser utilizado. Claro que tem que olhar custo-benefício. Pessoal, tem 20 segundos para terminar. Queria agradecer muito vocês pela participação. Falar que o artigo da próxima segunda vai estar disponível em breve aqui. E quando for escolher um aditivo, a resposta final é: use os 4 ou 7 R's. Me desculpe se eu deixei alguma pergunta sem responder aqui, mas hoje foi movimentado. Obrigado a todo mundo, um abraço.